Suporte e resistência, níveis mais importantes. Vou mostrar para você todos os níveis que você deve considerar na sua estratégia, níveis de suporte e resistência, principalmente se você for day trader. Se inscreva no canal e venha comigo nessa jornada. O primeiro deles, e, na minha opinião, mais importante, é o ajuste. O ajuste é aquele nível de preço que todos os investidores posicionados iniciarão o pregão do dia seguinte. A Bolsa determina um valor de ajuste para índice futuro e dólar futuro, e aqueles que ficarem posicionados nesses dois ativos sofrerão uma liquidação financeira baseada no ajuste. Exemplo, índice futuro, Bolsa determinou 116 mil de ajuste. Vou usar como exemplo, comprados e vendidos no 116.500. Os comprados perderão 500 pontos, já que o ajuste foi 116 mil. Eles sofrerão uma liquidação financeira de 500 pontos vezes o número de contratos que detêm e serão debitados em sua conta desse valor financeiro. Os vendidos ganharão 500 pontos. Então, nesse exemplo, aquilo que os comprados pagaram, os vendidos vão receber. Claro que cada um proporcional ao seu número de contratos. Mas os 500 pontos, nesse caso, nesse exemplo, seria tanto para um como para outro. Com isso, alguns recebem, outros pagam para ficar no mesmo preço. Quando o pregão abrir, todos estarão no 116 mil. Você já deve imaginar como é importante o ajuste para os day traders. Mesmo que eles não fiquem posicionados, mesmo que não tenham sofrido liquidação financeira, o ajuste é importante para você contemplar na sua estratégia. Por quê? Porque vai ter uma briga de gigantes em torno do ajuste. Quem perdeu querendo recuperar o dinheiro e quem ganhou querendo manter, além do preço de abertura, que a gente não sabe qual vai ser em relação ao ajuste, mas com certeza o ajuste vai influenciar. O próximo nível é a famosa VWAP, a Volume Weighted Average Price, ou preço médio ponderado por volume. Nada mais é que uma média de preços negociados em um determinado período, ponderada pelo volume negociado. A VWAP é um suporte ou resistência dinâmicos. Por quê? Porque, diferentemente do ajuste, que tem um nível de preço e de outros níveis de preço que eu vou mostrar para vocês, que tem só um nível de preço, a VWAP não. Ela, como ela é uma média ponderada, ela vai sendo calculada e vai mudando de acordo com a mudança do preço. Ela acompanha as mudanças do preço. E ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Várias razões estão aí. Ela é um benchmark, referência para execução de grandes lotes institucionais. Usam a VWAP como um benchmark, uma referência. É um algoritmo de execução mais utilizado pelos gestores institucionais. Quando eles colocam lá no robô os algoritmos, a VWAP é um indicador que é mais considerado. O nível de preço utilizado pelos gestores para avaliar a qualidade de execução do seu lote, das suas ordens, é comparar o preço médio do lote com o executado, né, do preço médio do lote executado, com a VWAP do período. Atentas a essas medidas de avaliação, as mesas institucionais das corretoras utilizam o algoritmo do VWAP como ferramenta de execução, fracionando até os lotes, né? Quando o volume, um volume muito grande, então há até um fracionamento desses lotes.
Na prática, o preço ele tende a se aproximar da VWAP, ocorrendo zonas de bloqueio à continuidade do avanço do preço, gerando níveis de suporte ou resistência. Ou seja, o preço está acima da VWAP, a tendência é que ele retorne à VWAP. O preço está abaixo da VWAP, a tendência é que ele busque a VWAP, né? Suba, procurando a VWAP. Importantíssimo nível de suporte e resistência, né? Junto com o ajuste, é uma dupla infernal. Está aí, a VWAP é um nível de preço importantíssimo nas estratégias do intraday, do day trading. Abertura e fechamento. O preço de abertura, como também o preço de fechamento, são dois níveis importantíssimos de suporte e resistência. Abertura e fechamento, não só da abertura do dia e fechamento do anterior, mas também de dias anteriores, recentes, que você pode considerar também, né? Máximas e mínimas. Esses são níveis até óbvios, né? Até óbvios, né? Por quê? Porque são níveis que apresentam uma determinada dificuldade natural. Imagina você que o preço está na máxima do dia, né? A tendência, né? A tendência é que ele já tenha dificuldade para subir mais. Imagina que o preço está na mínima do dia. A tendência é que ele tenha dificuldade para cair mais. Então, máximas e mínimas sempre serão suportes ou resistências importantes. Round numbers, esses daqui eu adoro. Números redondos. Talvez até pelo fator psicológico, como eu escrevi aí, menos por uma explicação técnica, mas o fato é que números redondos sempre constituem suportes ou resistências importantes. Bom, eu me lembro dos 100 mil do índice futuro, quando nunca tinha ultrapassado 100 mil, né? Foi há alguns anos aí, 2, 3 anos, um pouco mais. Então, foi um evento quando o índice passou, né? Sobrepôs os 100 mil pontos. A maioria dos traders inexperientes procuram comprar ou vender em preços com números redondos. Eles acham mais justos, né? Maioria dos alvos, de ordens stops. E aí, os institucionais, eles se aproveitam disso, de alguma forma, né? Concentrando oferta ou demanda em torno desses números, criando suportes ou resistências, né? Mas são importantes. Os números redondos são muito importantes. Pivot points, esses também muito importantes, né? Eu, pelo menos, uso muito na minha forma de operar, na minha estratégia. O pivô é um importante nível de preço para você considerar num gráfico, dentro da análise técnica, né? Os pontos pivô, eles são níveis de preço calculados para determinar tendências de alta ou baixa, como também alvos em potencial, né? Se o preço está acima do pivô, normalmente uma tendência de alta; se o preço está abaixo do pivô, normalmente uma tendência de baixa. Os pontos abaixo do nível principal do pivô, eles são determinados como suportes, estão abaixo. Então, S1, S2, S3. Os pontos acima são determinados como resistências, R1, R2, R3. Agora eu vou mostrar para vocês, no gráfico do Profit Chart, aqui o gráfico do Profit Chart, eu vou mostrar para vocês, deixa eu levantar isso aqui para não atrapalhar, eu vou mostrar para vocês como colocar todos esses níveis de suporte e resistência. À exceção da máxima e da mínima, que aqui no caso já está até aqui, ó, máxima, nesse caso aqui, né, do índice futuro 5 minutos.
114.865. Mínima, 113.580. Aqui, até antecipando um pouco, você pode ver que já na mínima aqui, já tem um suporte, né? Já se criou um suporte por estar na mínima. Mas vamos lá. O primeiro deles vai ser o ajuste. Então, clicar com o botão direito do mouse, inserir indicador, escrever aqui Prior Coach, que no caso do ajuste, já está direto, está aqui, ó, Prior Coach Ajuste, e inserir no gráfico, ok? Está lá em algum lugar nesse gráfico. Espero que eu ache rapidamente, né? Tá aqui em cima, ó, tá vendo? Eu uso, no meu caso, eu uso o ajuste, eu gosto de usar com a cor azul clara. Então, eu vou até aqui, propriedades do ajuste, e mudo para azul claro. Vamos lá, está aqui, azul claro. Ok? Está aí o meu ajuste. Nesse caso, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui, desse gráfico, olha, eu vou até melhorar o gráfico aqui para vocês, para que a gente veja melhor, né? Então, vamos lá. Está aí, ó, o ajuste no 115.600, né? 600. Foi o que a Bolsa determinou no pregão anterior. Esse pregão aqui é do dia 3 de outubro. No pregão anterior, a Bolsa determinou que o ajuste seria 115.600. Então, como eu falei, todos os investidores que ficaram posicionados para o dia 3 iniciaram o pregão no 115.600. O próximo nível é a VWAP. De novo, botão da direita, inserir indicador e escrevemos lá VWAP. Essa também vai direto, está aqui a VWAP, inserir, ok. A minha VWAP, eu gosto da cor fúcsia, então vou colocar aqui a cor fúcsia. Está aí a minha VWAP. Vocês veem que a VWAP é dinâmica, né? Ela não é um nível único. Então, ela vai modificando de acordo com a modificação do preço, né? O próximo nível é o nível da abertura, inserir indicador. Agora sim, Prior Coach, que não tem específico a abertura, e inserir Prior Coach. Ele inseriu aqui, que ele já insere como um default, que é o fechamento, e nessa cor âmbar. A minha abertura eu coloco na cor verde e mudo valores para a abertura, porque está como default no fechamento. Então, já foi a abertura, que está aí em algum lugar, que é a abertura do dia anterior. O próximo é o fechamento. Então, inserir indicador, de novo, o Prior Coach. Está lá, Prior Coach, inserir. Ok. Bom, aí nós já temos aqui o fechamento, só mudar a cor, né? Eu mudo para vermelho, eu gosto de usar vermelho, para o fechamento, né? Então, está lá o fechamento, inclusive, muito próximo do ajuste, né? Do ajuste. Máximas e mínimas já foram rounded number, são números redondos, não é um indicador que você coloque, né? É 115.000, aqui no caso, ó, 115.600 foi o ajuste. Então, o número redondo aqui seria 115.000 ou 116.000 para cima, né?
E, finalmente, o que eu gosto, junto com o ajuste, é que eu gosto mais, que é o pivô. Então, inserir indicador, pivô, está aí, ó, pivô, e inserir. Está aqui o pivô, está aqui o nível principal do pivô. Eu faço uma customização aqui no pivô de duas coisas. A primeira são os níveis, que ele só vem tá aqui, ó, nas linhas. Duas linhas, eu coloco 3 linhas. E o cálculo do pivô, que eu opto por abertura máximo mais mínimo mais fechamento. Então, aplicar está aí. Aqui vocês observem que esse é o ponto, o nível principal do pivô. Lembra que eu falei lá na apresentação? Para baixo é suporte, para cima é resistência. Então, se você colocar aqui o mouse no pivô, você vai ver o seguinte, olha, está lá, ó, S1, 116.258. Se você olhar aqui, ó, esse é o S1, 116.258. A S2 vai ser essa linha pontilhada aqui, ó, suporte 2, 114.211. Vamos conferir? Está lá, S2, 114.211. Ainda tem a S3. E se você for para cima, a primeira resistência vai ser a 117.323, que você pode conferir aqui, ó. Está lá, ó, 117.323, que é a primeira resistência do pivô. Pessoal, quanto a suportes e resistências, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu mostrei o conceito no vídeo passado e agora estou mostrando os níveis mais importantes. Para mim, esses níveis são a ser considerados em qualquer estratégia. Eu não gosto de muitos indicadores, o meu gráfico é até certo ponto limpo, mas esses indicadores de suporte e resistências eu realmente considero. Mais uma vez, peço para se inscrever no canal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, acione o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, vão ter muitos vídeos. E, principalmente, deixe o seu comentário. O comentário, ele baliza o meu trabalho. E eu quero, com a sua informação, com a sua opinião, cada vez fazer um trabalho melhor. Safe Trading. Opere com segurança. Até o próximo vídeo.